Estudo para concurso, informática. Sobre camadas de modelo TCP/IP. Camada 5, aplicação nessa camada. Eu estou falando o treco certo? Não, na verdade estava lendo o treco errado. Sobre o modelo de camada TCP/IP. TCP/IP é o nome dado ao conjunto de protocolo ou pilha de protocolos. Sua importação é incontestável. A internet se baseia com sua comunicação nessa pilha de protocolos, ou seja, todos os computadores da internet, hoje cerca de 1 bilhão, falam de protocolos contidos na pilha TCP/IP. É fácil entender também que, para que se tornar padrão, o funcionamento da internet, incluindo seu conjunto de protocolos, precisou ser padronizado, esquematizado e normatizado. O modelo de camadas TCP/IP, que inclusive foi proposto e aprovado antes do deixa eu mudar de posição aqui. OSI, que era o que eu estava lendo antes. Aprovado antes do OCI. Foi uma tentativa de unificar todos os modelos de camadas até então existentes. O nome TCP/IP é formado pelo nome de dois dos mais importantes protocolos desses conjuntos. TCP Transmission Control Protocol, protocolo de controle de transmissão, pertencente à camada de transporte, e o IP, Internet Protocol, protocolo de interredes localizados na camada de rede. Apesar de ser semelhantes ao ISO ou OCI, o modelo TCP/IP não é derivado deste, e portanto camadas homônimas nos dois modelos podem sim apresentar objetivos e características diferentes entre si, o que torna o estudo do modelo TCP/IP relativamente desligado ao do estudo do OCI. Esse modelo TCP/IP de 5 e 4 camadas. Aqui tem um que fala físico com interface de rede, interredes, transporte e aplicação. E tem o camada que é separado interface de redes com físico e uma camada física separado de interface de redes com interredes, transporte e aplicação. Essas camadas. Note 3 características semelhantes nos dois modelos em relação ao modelo OCI. Deixa eu ver. Aqui tem uma aplicação. Quer dizer, o OCI tem 7, mas duas delas nem existem de verdade. Tem a aplicação, também tem o transporte. Daí tinha um treco chamado redes. Mas aqui no TCP/IP tem redes e interface de redes. Isso aqui é a mesma coisa do redes. E daí tem a física, até, que é a primeira de todas. A aplicação é a final, a mesma coisa até aqui. E também tem o transporte. Tem três coisas iguais. Vamos ver de novo. As camadas de apresentação da sessão sumiram. E apresentação e sessão. Apresentação e sessão são as camadas que não existem. Então faz sentido elas sumirem, tá? As funções que no modo OCI são responsabilidades das camadas foram assimiladas pela camada de aplicação, portanto lembre-se de que na comunicação de internet, o estabelecimento de sessões e tradução de mensagem como criptografia e compactação são responsabilidades de camada de aplicação. B. A camada de redes, camada 3 no OSS, passou a se chamar camada de interredes. Isso é bom porque explicita o objetivo dessa camada, a ligação entre redes distintas. C. A camada de enlace, camada 2 no OCI, passou a ser chamada de camada de interface de redes. A principal diferença entre modelos é que os defensores de 4 camadas apenas interpretam que as camadas 1 e 2 são uma só. Ou seja, esses autores definem que não há uma camada física e uma camada de interface de redes, mas apenas uma camada acumula da função dos dois. Essa possibilidade de interpretação em duas formas tão distintas se deve ao fato de que, na verdade, o modelo TCP/IP só se define a existência do funcionamento dos componentes nas três camadas superiores. O TCP/IP é um conjunto de protocolos e protocolos são programas em um modelo de camadas que se baseia na estrutura de um conjunto de protocolos, ou seja, em um conjunto de programas. A definição de exigência quanto a componentes físicos, camadas físicas e de interface de rede não seriam muito adequadas. O modelo TCP/IP só estabelece padrões e definições nas três camadas superiores. Isso quer dizer que o modelo de camadas TCP/IP não se importa com o que existe na camada física, de interface e de rede. Com isso, chegamos a uma característica forte e importante da internet. Não importa quais são as estruturas físicas da rede que ligam os computadores ao de uma rede, se essa rede possuir os mesmos protocolos das camadas superiores, o Internet transporta essa aplicação. Ela poderá ser ligada à internet. As camadas modelo TCP/IP agora. As camadas 5 de aplicação. Nessa camada estão os protocolos de mais alto nível, aqueles que realizam as tarefas diretamente em contato com os usuários. O FTP, o SMTP, o HTTP, o POP e o IMAP, o DNS, o Telnet, o NTTP e o etc. Todas essas coisas aqui já caíram em concurso. Esses protocolos estão intimamente ligados a diversas tarefas e serviços que podemos utilizar na internet. Normalmente, cada protocolo está associado a um serviço diferente.
Na camada 4 de transporte agora. Estão localizadas 5, 4, 3, 2, 1. Esses protocolos estão intimamente ligados aos diversos serviços que podemos utilizar na internet. Normalmente, cada protocolo está associado a um serviço diferente. Sobre a camada de transporte, elas estão localizadas nessa camada. Os protocolos responsáveis pela comunicação têm a fim entre as máquinas envolvidas e os protocolos de camada de transporte, que são TCP e UDP. Os protocolos de camada de aplicação precisam das protocolos de camada de transporte e algumas aplicações, tipo programas, usam o protocolo UDP, mas a grande maioria dos protocolos localizados na camada 5 usam o TCP como protocolo de transporte. Transfer Control Protocol. Interessante. Camada 3, a rede, ou interrede, apresenta protocolos que realizam processos de roteamento e tradução de endereços para que a conexão entre os dois computadores seja efetuada. Fazem parte desta camada os protocolos IP, ICMP, IGMP, ARP e RARP. Desses vários protocolos, o mais importante, considerando todas as camadas da pilha, é sem dúvida o IP. Todos os protocolos de camadas superiores precisam do IP, que é o responsável direto pelo endereçamento dos micros e pelo roteamento dos pacotes através da estrutura das redes. Sem IP, não há comunicação. Não, a comunicação. Camada 2, enlace, ou interface de rede. Um modelo TCP/IP não se mete com ela porque não se importa com o tipo de arquitetura da rede. Ou seja, para o TCP/IP não há necessidade de saber se a rede é internet ou token ring. O termo mais polido para esse caso é o modelo TCP/IP. Não especifica padrões de equipamentos nem protocolos para a camada de enlace. E, para fim, a camada principal, camada 1, a física. O modelo TCP/IP também não especifica padrões de camada física. Me disse, este texto não ficou bonito. Entendi. Em outras palavras, a rede pode ser montada com qualquer tipo de cabo, fio, fibra, etc. A TCP pode ser montada de qualquer jeito. Não se importa com isso. O TCP/IP não se importa com isso. Então, até a física era sobre isso, dos fios. Tem muita complexidade dessas coisas, né? Sobre o endereço IP. O endereço IP é o endereço numérico que identifica qualquer conexão feita a uma estrutura. Quer saber? Vou fazer outro vídeo sobre o IP. Tchau.